Sabes, o meu irmão e eu amamos-nos. Eu amo-o profundamente. Houve muita dor entre nós os dois, especialmente nos últimos 6 anos. Nada do que escrevi, nada do que incluí, teve alguma vez a intenção de magoar a minha família. As paredes do tribunal ecoaram em silêncio, enquanto um príncipe Harry visivelmente abalado desabava segundos depois de receber os resultados do teste de ADN que deixaram todos atônitos. Este não foi apenas mais um escândalo da realeza. Isto foi algo pessoal doloroso e profundamente perturbador. O teste que tinha como objetivo silenciar os rumores fez exatamente o contrário. O que revelou causou ondas de choque na monarquia e levantou questões incômodas sobre identidade, traição e confiança. Com o aumento das tensões e o surgimento de ameaças legais, é inevitável questionar qual a verdade que foi revelada que levou um príncipe a humilhar-se. Vamos descobrir as pistas escondidas que levaram o príncipe Harry a exigir um teste de ADN. O romance de Meghan Markle e do príncipe Harry já pareceu saído diretamente de um filme. Ela era a glamourosa atriz americana e ele, o membro rebelde da realeza, com um historial de desafio às tradições. A sua união inesperada, mas magnética, levou o mundo à loucura. Desde a primeira aparição na passadeira vermelha até ao grandioso casamento real na Capela de São Jorge, o mundo assistiu cativado. As manchetes aclamavam-nos como um casal poderoso, pronto para modernizar a monarquia. Meghan, a primeira mulher birracial a casar com um membro da família real britânica, era vista como uma lufada de ar fresco no meio de séculos de costumes rígidos. Harry, frequentemente descrito como o filho mais novo e de espírito livre da princesa Diana, parecia encontrar em Meghan não só o amor, mas também uma razão para se afastar completamente dos deveres reais. Juntos pintaram um quadro de união, desafio e transformação. Afastaram-se dos seus cargos quando membros importantes da família real se mudaram para a Califórnia e lançaram a sua própria marca baseada na narrativa, na filantropia e na independência. Mas embora a sua imagem fosse impecável e progressista, começaram a surgir pequenos sinais de tensão, quase imperceptível a princípio, mas difícil de ignorar depois de notado Harry, outrora conhecido pelo seu carisma cativante e humor irreverente, começou a parecer mais retraído. Em entrevistas, as suas respostas tornaram-se cautelosas, como se cada palavra tivesse sido ensaiada. Os seus olhos, porém, revelavam algo mais profundo, uma ansiedade ou conflito silencioso a fervilhar logo abaixo da superfície. Meghan, sempre composta, demonstrava súbitos sinais de defensiva, sobretudo quando as conversas se centravam no filho de ambos, Archie. Sempre que o seu nome surgia, o seu tom mudava, a sua postura enrijecia. Era como se ela estivesse a esconder alguma coisa. Depois vieram as perguntas, primeiro sussurradas online, depois ecoadas pelos tabloides, porque é que Archie raramente era visto com a família real, enquanto os filhos de William e Kate eram frequentemente fotografados com os avós e em eventos públicos. Archie parecia estranhamente ausente da vida da realeza. Havia poucas ou nenhumas imagens dele com a rainha Isabel ou o príncipe Carlos. Esta distância invulgar gerou teorias. Teorias que, a princípio, pareciam demasiado absurdas para serem consideradas, mas depois vieram os momentos que fizeram as pessoas olhar 2 vezes. Numa entrevista, Harry hesitou momentaneamente ao referir-se a Archie como seu filho, apenas por 1 segundo, mas o suficiente para chamar a atenção de especialistas em linguagem corporal e observadores da realeza. Meghan, quando questionada sobre a origem ou aparência de Archie, mostrou-se tensa, por vezes excessivamente protetora. Estas reações só aumentaram a curiosidade. O momento crucial, no entanto, foi a já famosa entrevista a Oprah Winfrey. O mundo inteiro focou-se na revelação de Meghan sobre as preocupações e conversas dentro da família real relativamente ao tom de pele de Archie.
Na altura, isto foi interpretado como um claro exemplo de racismo dentro dos muros do palácio. Mas e se a conversa tivesse um tom diferente? E se a preocupação não fosse sobre raça, mas sobre linhagem? Será que alguém próximo do trono questionou a ligação biológica de Archie com o príncipe Harry? No calor da entrevista, esta questão foi ofuscada pelas manchetes sobre o racismo e a tradição real. Mas agora, em retrospectiva, alguns acreditam que não foi apenas preconceito, foi suspeita. Uma suspeita que com o tempo se iria intensificar, levando Harry a fazer o impensável e a procurar finalmente a verdade por si próprio. Mas que realidade chocante obrigou um príncipe a exigir um teste de ADN ao próprio filho. Fiquem atentos, esta história está apenas a começar. Preocupações e conversas sobre a cor da pele dele ao nascer. O quê? Um teste de ADN revela a verdade. Tudo começou como uma simples fofoca. Um daqueles rumores reais mirabolantes que costumam desaparecer tão depressa quanto surgem. Mas desta vez não, desapareceu. A fonte era anônima, mas fidedigna, alegando ter trabalhado em estreita colaboração com a família real. A história deles. Há muita coisa que posso perdoar, mas é preciso haver conversas para que haja reconciliação, e parte disso envolve responsabilização. Alegasse que foi realizado um teste de ADN privado ao príncipe Harry e ao pequeno Archie. No início, ninguém queria acreditar. A ideia em si parecia ultrajante. O palácio, como era de esperar, não se manifestou. A equipa de Meghan desmentiu-a de imediato, classificando-a como infundada e cruel. Ainda assim, os rumores intensificaram-se. Depois veio a reviravolta que transformou o boato num potencial escândalo. Um jornalista independente de um órgão de comunicação menos conhecido afirmou ter verificado a história. Segundo os mesmos, o teste de ADN era real e o resultado foi explosivo. O príncipe Harry, um dos membros da realeza mais reconhecidos do planeta, terá descoberto que não era o pai biológico da criança que tinha protegido, com tanto fervor do escrutínio público. A comunicação social entrou em frenesi. E depois veio a verdadeira surpresa. Documentos vazados e relatos não verificados apontavam para um nome improvável. Matt Lauer, o antigo pivote de televisão norte-americano cuja carreira se desmoronou no meio de um escândalo. A princípio, a ideia pareceu-me ridícula. Mas à medida que as cronologias foram examinadas e as primeiras ligações de Meghan a Hollywood ressurgiram, as pessoas começaram a questionar-se. Meghan já tinha transitado por círculos mediáticos de alto nível. Seria possível que ela e Lauer se tivessem cruzado antes do seu início na realeza. Mais intrigantes ainda foram os momentos que, em retrospectiva, causaram estranheza. A linguagem corporal desconfortável de Harry ao falar de Archie, a extrema proteção de Meghan nas entrevistas, o estranho distanciamento entre Archie e os membros mais importantes da família real. Tudo isto ganhou subitamente um novo significado. Harry suspeitava de alguma coisa há anos. Será esta a verdadeira razão por detrás da crescente tensão entre ele e a instituição real? Fontes próximas do assunto afirmaram que Harry estava devastado. Numa atitude que chocou o mundo, apresentou inicialmente um pedido de anulação do casamento. Um caminho legal raramente trilhado, sobretudo por alguém da sua posição, ao contrário de um divórcio que põe fim a um casamento que era anteriormente considerado válido. Uma anulação defende que o casamento nunca foi válido desde o início. Foi uma declaração pública de que acreditava ter sido enganado desde o início. Mas o que aconteceu a seguir desafiou as expectativas. Quando tudo indicava que Harry estava pronto para romper definitivamente os laços com Meghan, fontes próximas relataram uma mudança repentina. Suspendeu o processo de anulação do casamento. Amigos íntimos disseram que estava atormentado, não só pelo resultado do teste, mas também pelas implicações. Seria possível que o teste tivesse sido manipulado. Alguém teria tido motivos para distorcer a verdade. Ou a resposta era simplesmente demasiado dolorosa para ser aceita. Por que é que o príncipe Harry não aceitou o resultado do teste de ADN? Seria negação,
amor ou algo muito mais sinistro em jogo. Aguarde. A verdadeira história está apenas a começar. Os resultados chocantes em que o príncipe Harry se recusou a acreditar. Uma onda de notícias chocantes deixou os meios de comunicação em polvorosa com alegações de que o príncipe Harry não fez apenas um, mas 2 testes de ADN, ambos com o objetivo de responder a uma única questão. Archie é o seu filho biológico. O rumor por si só já gerou debates, acalorados nos círculos da realeza e nas redes sociais. Nem o príncipe Harry, nem Meghan Markle se pronunciaram publicamente sobre os alegados testes. Mas, segundo fontes internas, os resultados foram simplesmente surpreendentes. O primeiro teste alegadamente realizado ainda antes do nascimento de Archie foi o que causou mais estranheza. De acordo com estes relatos não confirmados, Harry terá solicitado um teste de ADN pré-natal utilizando líquido amniótico. Um procedimento que é por vezes feito por razões médicas em gravidezes da realeza, mas neste caso o teste teria sido utilizado para confirmar a paternidade biológica. Os resultados chocantes, segundo fontes. Embora os detalhes não tenham sido divulgados. O teste causou alvoroço suficiente para gerar dúvidas, interrogações e uma tensão crescente nos bastidores do palácio. Para quem não está familiarizado, o teste de ADN pré-natal através do líquido amniótico não é um exame de rotina. Trata-se de um procedimento médico, delicado que permite aos médicos obterem informações sobre o código genético do bebê ainda no útero. Em casos raros, pode também ser utilizado para identificar os pais biológicos. Mas embora estes testes possam ser precisos, nem sempre são infalíveis. Os erros podem acontecer e os resultados podem ser mal interpretados, especialmente quando há emoções fortes e escrutínio público envolvidos. Após receber os resultados inesperados, o príncipe Harry terá exigido um segundo teste, recusando-se a aceitar o primeiro resultado. Desta vez queria certeza. Segundo fontes internas, o segundo teste realizado após o nascimento de Archie confirmou o que Harry esperava. Archie era de facto seu filho. Pelo menos foi o que os resultados sugeriram. Por momentos pareceu que a tempestade tinha passado, mas nem todos estavam convencidos. Apesar da confirmação, os rumores de dúvida continuaram a circular no seio da família real. Alguns membros da família terão permanecido céticos, questionando o timing dos testes, a fiabilidade do processo e até a honestidade de Meghan. Disse que estas dúvidas não criaram apenas uma tensão silenciosa, criaram uma divisão entre Harry e Meghan e o resto da família real. Nos bastidores, a confiança estava a desfazer-se. Para tornar as coisas ainda mais pessoais, isto não se resumia apenas a Archie. A situação era ainda mais dolorosa. O passado de Harry tinha sido envolto em rumores sobre a sua paternidade. Durante anos, as especulações perseguiram-no com alegações absurdas de que o seu pai biológico não era o príncipe Carlos, mas sim James Hewitt, um homem de quem Diana fora próxima. Embora a relação tivesse começado depois do nascimento de Harry, ainda assim os rumores nunca desapareceram por completo. E agora a história ameaçava repetir-se. Os amigos próximos de Harry disseram que a ideia de Archie enfrentar as mesmas dúvidas dolorosas que ele próprio tinha enfrentado era insuportável. Por isso, quando os rumores começaram a surgir, Harry agiu rapidamente. Ele queria respostas, precisava de saber a verdade. Não apenas por si, mas também pelo seu filho. Mas o que começou como um esforço privado para esclarecer as coisas rapidamente se transformou numa tempestade pública com manchetes sensacionalistas nos meios de comunicação social e lealdades reais levadas ao limite, desvendando a verdade. Segredos sobre a paternidade do príncipe Harry. Durante anos, circularam sussurros e rumores sobre a paternidade do príncipe Harry, criando uma das mais longas controvérsias da história da realeza. A ideia de que o príncipe Carlos poderia não ser o seu pai biológico começou como uma especulação discreta,
mas rapidamente se transformou num frenesim mediático alimentado por tabloides e mexericos ávidos de um escândalo real. Grande parte da teoria girava em torno da aparência de Harry, particularmente o seu cabelo ruivo e os seus traços faciais que alguns afirmavam serem semelhantes aos de James Hewitt, um antigo oficial da cavalaria britânica e amigo próximo da princesa Diana. Só esta comparação foi suficiente para alimentar anos de especulação. As pessoas apontavam para o cabelo ruivo, as sardas e a altura de James Hewitt, afirmando que as semelhanças com o príncipe Harry eram simplesmente demasiado óbvias para serem ignoradas. Mas aqueles que eram mais próximos da princesa Diana, há muito que tentam esclarecer os factos. Richard Dalton, o seu cabeleireiro de confiança e amigo de longa data, abordou publicamente estes rumores nas suas memórias. Insistiu que a princesa Diana só conheceu James Hewitt em 1986, 2 anos depois do nascimento de Harry, em 1984. Segundo ele, a cronologia dos factos torna a especulação não só infundada, mas impossível. Dalton traça um retrato comovente da vulnerabilidade de Diana durante o seu casamento. Segundo o mesmo, Diana sentia-se frequentemente emocionalmente abandonada, usada apenas como um receptáculo real para gerar herdeiros. Segundo Dalton, na sua relação com Hewitt, não nasceu de uma traição, mas da solidão e da necessidade desesperada de afeto genuíno, algo que não recebia do príncipe Carlos. Ainda assim, Dalton manifestou desapontamento com a forma como Hewitt acabou por escrever um livro sobre o seu caso com Diana, explorando o vínculo entre eles em vez de o proteger. Esta traição, somada ao assédio implacável dos tabloides, deixou Diana profundamente ferida e exposta. Curiosamente, a fixação do público no cabelo ruivo de Harry ignorou em grande parte um pormenor crucial: o lado materno da família. Os Spencer têm uma longa história de ruivos marcantes. Charles Spencer, irmão de Diana, tinha cabelos ruivos, vibrantes na juventude, e as suas irmãs Sarah e Jane também tinham tons de cabelo semelhantes. O cabelo ruivo é claramente uma característica da família, oferecendo uma explicação lógica, ainda que ignorada, para a cor de cabelo de Harry. Apesar dos factos e das negativas, a comunicação social não deu tréguas. A especulação transformou-se numa verdadeira obsessão dos tabloides, lançando longas sombras sobre a vida de Harry. A dor causada por estes rumores persistentes não lhe passou despercebida. Quando era menino, viu a mãe sofrer sob o escrutínio público. Já em adulto, viu-se a enfrentar o mesmo tratamento invasivo. Em 2023, Harry tomou uma posição firme processando o Daily Mirror por práticas que descreveu como ilegais e pouco éticas, utilizadas para publicar histórias prejudiciais sobre ele e a sua família. Esta ação judicial marcou um ponto de viragem, demonstrando a determinação de Harry em proteger os seus entes queridos do trauma que sofreu na infância, mas a preocupação de Harry com a identidade familiar não se limitava a ele próprio. Como pai, terá ficado profundamente afetado com a ideia de que o seu filho Archie pudesse um dia enfrentar questões semelhantes sobre as suas raízes biológicas. Este medo teria levado a um teste de ADN privado, uma decisão tomada para garantir que Archie nunca sofresse o mesmo desgaste emocional que Harry enfrentou durante anos. Embora os resultados do teste tenham confirmado a ligação biológica de Harry com Archie, alguns membros da família real terão permanecido céticos. A incerteza gerou tensão não só no seio da família real, mas também entre Harry e Meghan e o mundo que os observava e julgava constantemente. No entanto, mesmo enquanto os rumores sobre o teste de ADN dominavam as manchetes, outra teoria ganhava discretamente força. Desta vez não se tratava da paternidade de Harry, mas sim da forma como Archie e o irmão vieram ao mundo. Começaram a circular rumores de que Meghan Markle pode ter usado uma barriga de aluguer para dar à luz os filhos. Fique atento para mais detalhes. A polêmica da barriga de aluguer na família real. Lady Colin Campbell gerou controvérsia na família real com as suas alegações sobre as gravidezes de Meghan Markle, em particular,
ao afirmar que Meghan teria utilizado uma barriga de aluguer para gerar os seus filhos. Estes rumores, que circulam discretamente há anos, estão agora a ser trazidos à tona por Lady Colin, que está determinada a manter a discussão em aberto. O seu interesse pelas gravidezes de Meghan começou em 2019, quando Archie nasceu. Ela notou várias incoerências que não estavam alinhadas com os nascimentos reais tradicionais, o que levantou suspeitas. Ao contrário da princesa Diana e de Kate Middleton, que fizeram aparições públicas com os seus recém-nascidos poucas horas após o parto, Meghan e Harry mantiveram um perfil muito discreto. Não houve fotos icônicas de Meghan a sair do hospital com o seu bebê, o que gerou imediatamente estranheza. O momento da gravidez de Meghan alimentou ainda mais os rumores. Alguns observadores afirmaram que a sua barriga parecia variar de tamanho com fotos, que a mostravam maior ou mais pequena do que o esperado em determinadas fases. Esta incoerência somada à decisão do casal de manter a gravidez em segredo só intensificou as especulações sobre uma possível barriga de aluguer. Meghan e Harry evitaram as tradicionais sessões fotográficas, como as fotos no hospital após o parto comuns entre outros membros da realeza. Este secretismo levou a suposições de que a sua gravidez poderia ter sido encenada ou conduzida de forma diferente das outras. As preocupações de longa data de Lady Colin sobre estes assuntos intensificaram-se agora. Colocou questões sobre a autenticidade das gravidezes de Meghan, chamando a atenção para o que considera serem incoerências inexplicáveis. Embora Lady Colin não faça acusações diretas, ela dá a entender ter informações privilegiadas, o que lhe permite evitar problemas legais, mantendo os rumores vivos. Ao escolher cuidadosamente as suas palavras, ela continua a questionar a narrativa do casal real sem fazer afirmações categóricas. Esta tática mantém os mídia e o público engajados, embora tenha gerado reações diversas. Alguns apoiam-na por se manifestar sobre assuntos que outros têm medo de abordar, enquanto os fãs de Meghan e Harry acreditam que ela está a intrometer-se em assuntos pessoais que deveriam permanecer privados. Apesar da resposta polarizada, as afirmações de Lady Colin não podem ser facilmente descartadas. O seu historial de revelar segredos da realeza, muitas vezes antes de se tornarem públicos, conferiu credibilidade às suas palavras, com os meios de comunicação social a repercutirem agora as suas alegações. O silêncio da família real está a tornar-se cada vez mais difícil de manter. Se houver alguma verdade nos rumores sobre a maternidade de substituição, isso poderá ter consequências graves para a legitimidade do lugar de Archie e Lilibet na linha de sucessão real. Numa reviravolta significativa, o Radar Online, um importante órgão de comunicação social, citou recentemente a investigação de Lady Colin para corroborar as alegações de barriga de aluguer. Isto marcou um momento crucial na história, uma vez que os mídia tradicionais que antes evitavam o assunto começaram a dar-lhe credibilidade. Ora, a questão não é apenas a fofoca online, mas sim um tema de debate público. A disponibilidade dos mídia para amplificar estas alegações aumentou a pressão sobre a família real para que se pronuncie diretamente sobre o assunto. Meghan e Harry, no entanto, não levaram estas alegações na brincadeira. Segundo relatos, estão a considerar avançar com uma ação judicial contra Lady Colin por ter levantado novamente os rumores sobre a barriga de aluguer. Um processo judicial poderia intensificar a atenção dos mídia e expor detalhes pessoais sobre o nascimento dos filhos, algo que se tem esforçado por manter em segredo. Isto coloca Meghan e Harry numa posição difícil. Devem processar e correr o risco de revelar mais detalhes sobre os filhos, ou devem permanecer em silêncio e deixar os rumores continuarem. Comparando a situação atual a um escândalo histórico da família real de 1688, Lady Colin defende que o público merece transparência. Neste caso, circularam rumores de que um bebê teria sido contrabandeado para o quarto de parto real para garantir a sucessão. Ela acredita que, tal como as pessoas exigiam provas no passado, merecem o mesmo agora.
secretismo em torno dos nascimentos reais, defende. Ela só gera mais perguntas. Para Lady Colin, a questão não se resume apenas a Meghan tratasse da integridade da própria monarquia. Acredita que se as especulações sobre a paternidade de Archie e Lilibet persistirem, isso poderá gerar problemas a longo prazo para a família real. Ela insiste que a única forma de acabar com os rumores é o palácio fornecer provas concretas, seja divulgando certidões de nascimento ou oferecendo confirmação. A confiança do público na família real é essencial para a sua sobrevivência, e Lady Colin considera esta questão de importância nacional. À medida que o interesse público continua a crescer e os meios de comunicação social amplificam as suas alegações, a família real enfrenta uma decisão crucial. Podem abordar os rumores sobre a gestação de substituição diretamente ou continuar a ignorá-los na esperança de que desapareçam. De qualquer forma, a persistência de Lady Colin garante que este drama real não desaparecerá tão cedo. Mas uma coisa é certa. Se estas especulações sobre a fraude de paternidade na família real se provarem verdadeiras, quais seriam as consequências para a monarquia? Continue a ler até ao final. A sucessão da família real em risco. Uma grave crise poderá abalar a família real britânica se os testes de ADN revelarem que o príncipe Harry não é o pai biológico dos seus filhos Archie e Lilibet. Esta não seria apenas uma questão pessoal, mas teria implicações de longo alcance para a monarquia e para os países que ainda reconhecem o trono britânico. A sucessão real sempre se baseou em laços familiares claros, e se estes laços forem questionados, o futuro da monarquia poderá estar em risco. A lei é clara sobre quem pode herdar o trono. A Declaração de Direitos de 1689 e a Lei de Estabelecimento de 1701 estabelecem que apenas os descendentes diretos do monarca podem estar na linha de sucessão. Isto significa que os filhos da realeza devem ter um parentesco biológico com o monarca. Se os testes de ADN mostrarem que Archie e Lilibet não são filhos biológicos do príncipe Harry, a sua reivindicação do Estatuto Real poderá ser contestada judicialmente, criando uma crise jurídica para a família real e obrigando a uma reavaliação das leis de sucessão real. Para complicar ainda mais as coisas, a questão da maternidade de substituição introduz uma nova camada de complexidade. A família real britânica nunca lidou com uma situação em que um herdeiro nascesse através de uma barriga de aluguer. As leis reais centram-se tradicionalmente na herança biológica, e se a maternidade de substituição estivesse envolvida, isso poderia abrir debates sobre a legitimidade das crianças como herdeiros reais. A ausência de regras claras sobre esta questão obrigaria a família real a tomar decisões difíceis em relação ao lugar de Archie e Lilibet na monarquia. A história mostra que a monarquia britânica já enfrentou crises de sucessão no passado. Uma das mais significativas ocorreu no século XII, quando o rei Henrique I morreu sem um herdeiro varão, o que levou a uma guerra civil conhecida como anarquia, na qual diferentes pretendentes lutaram pelo trono. Outro momento de crise aconteceu em 1936, quando o rei Eduardo VIII abdicou do trono para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada. Esta decisão mudou a história da realeza. Se surgirem dúvidas sobre a paternidade de Archie e Lilibet, isso poderá levar a uma crise de igual magnitude, desafiando os próprios alicerces da família real. Antes de 1936, estavam em vigor medidas rigorosas para garantir a legitimidade dos nascimentos na realeza. O ministro do Interior britânico tinha de estar presente nos nascimentos reais para confirmar que o bebê era filho da mãe da realeza, evitando quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da criança. Atualmente, os nascimentos reais ocorrem em hospitais privados, e o público depende dos anúncios oficiais.
Contudo, se surgirem dúvidas sobre a paternidade pessoas podem começar a questionar por que razão o antigo sistema foi abandonado. Isto poderia levar a pedidos de maior transparência em futuros nascimentos reais para evitar controvérsias semelhantes. Esta questão estender-se-ia muito além do Reino Unido. A família real britânica desempenha um papel importante na Commonwealth, um grupo de nações que inclui o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Se as dúvidas sobre a paternidade de Archie e Lilibet persistirem, isso poderá levar os cidadãos destes países a questionar a sua ligação à coroa britânica. Tal situação poderia enfraquecer a influência da monarquia e desencadear debates políticos nas antigas colônias britânicas. A posição da monarquia dentro da Commonwealth poderia ser prejudicada, agravando ainda mais a crise. Esta potencial crise seria um dos maiores desafios que a monarquia britânica já enfrentou. Embora a família real tenha sobrevivido a inúmeros escândalos, esta questão seria diferente. Obrigaria a monarquia a lidar não só com assuntos familiares pessoais, mas também com questões legais, políticas e históricas sobre a sua legitimidade. O resultado tanto pode fortalecer a monarquia, promovendo uma maior transparência, como levar a um declínio da sua influência, resultando numa instituição enfraquecida. O que pensa dos rumores sobre o ADN na família real? Acha que o príncipe Harry teve os seus filhos através de barriga de aluguer? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e subscrever.